Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar do fundo BDIF11, o FII Infra da BTG Pactual. E esse relatório se trata do relatório do mês de dezembro, como a gente está vendo, que corresponde aos dividendos, rendimentos pagos no mês de janeiro, que foi no valor de R$1, que equivaleu a um yield de 1,08, que para um fundo high grade, como é a pegada aqui do BDIF e da maioria dos FII Infras, é um rendimento muito top. Mas antes da gente entrar no relatório propriamente dito, a gente vai passar para vocês algumas informações, alguns números do valor de mercado atual, por exemplo, que está R$ 92,54 no momento que eu estou gravando para vocês, mas quando esse vídeo for lançado, provavelmente está um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo. O valor patrimonial da cota é R$ 91,08, o que nos dá um P sobre VP de 1,02, ou seja, o fundo está com ágio, está acima do valor patrimonial dele em 2%, o que coloca ele atualmente na quarta posição de FII Infra mais caro. A gente não tem muitos FII Infras, né? Tem cerca de 13. Desses, ele está na quarta posição de mais caro, tem 3 FII Infras mais caro que ele. Agora, em termos de dividend yield, que é a coisa mais importante para mim, para muitos não é, mas para mim é uma das coisas mais importantes, considerando que é um fundo high grade, ele está com dividend yield dos últimos 12 meses de 14,7%, meu amigo. Isso é um dividend yield muito top. Para vocês terem uma ideia, o HGCR, que é um dos melhores fundos high grade de fundo imobiliário de papel, ele está quase 14%. Ele aqui está 14,7%. Já em termos de patrimônio líquido, ele está na segunda posição de maior patrimônio líquido da bolsa. Ele só perde basicamente para o Cardif, é o maior da nossa bolsa, até porque também é um dos mais antigos. O Cardif, se eu não me engano, está para completar 7 anos na bolsa, enquanto o BDIF ainda vai completar 3 anos no mês de abril. Ele ainda é um bebê, basicamente. Em termos de quantidade de cotistas, o fundo conta hoje atualmente com 27 mil cotistas. Teve uma emissão recente que trouxe mais cotistas para o fundo, o que não é uma quantidade tão boa, mas mesmo assim ele está com uma liquidez muito boa, de 2,28 milhões. Para mim, o ideal é que realmente o fundo tenha uma liquidez acima de 2, e ele tem essa liquidez acima de 2, ou seja, é fácil vender e comprar cotas do fundo. Vamos entrar então agora na leitura do relatório propriamente dito. Então aqui, no início, a gente já vê que o fundo, apesar de ter feito uma remissão recente, ele já está com 96% do dinheiro alocado em debêntures, quase todo, tá? 4% ainda em carteira. Temos 31 ativos atualmente, a gente vai ver os novos ativos que ele comprou. Ele praticamente concluiu a alocação da terceira oferta do fundo no mês de dezembro, e ele está com uma taxa líquida, ou seja, isenta de taxas de administração e outras, de IPCA mais 7,68% para quem comprar ele no valor patrimonial. Atualmente ele está um pouquinho acima do valor patrimonial, como a gente já viu, mas essa taxa aí, eu fiz mais ou menos uma continha de padeiro e ela dá um spread para a gente, considerando que aqui não tem desconto de imposto de renda, e lá, por exemplo, no Tesouro IPCA+, que é a NTNB, que é um dos principais índices para fazer comparação, o spread seria cerca de 3%. Em relação ao portfólio do fundo, na distribuição das debêntures por setor, o fundo está investindo cerca de 1/3 da carteira dele, 33% em saneamento, cerca de quase 18% em energia, sendo 13% geração, 5% transmissão, 16% em telecomunicação, quase 10% em rodovias e cerca de 9% em iluminação pública, fora esses outros 3 setores aqui que o fundo investe. Em relação ao rate, ele é muito bom, ele tem cerca de 72% de todos os devedores com rate e sempre rating A. Pior das hipóteses, rating A. Ainda tem os AAA e os AA aí, ou seja, está muito seguro o fundo, porque toda vida que os devedores têm rating, principalmente rating A, quer dizer que eles são bons pagadores, eles têm muito crédito na praça. Então é muito bom o fundo ter 72% alocado em devedores com rating. Em relação ao portfólio do fundo, ele alocou cerca de 215 milhões no mês de dezembro, dividido entre SABP 12, 70 milhões, RZAM 25, 50 milhões, NNAI 45 milhões, CAS-N 23, 40 milhões, CAS-N 13, 10 milhões, e vendeu também a GRRB 14, 41 milhões. Basicamente ele tem esse valor aqui apenas em carteira. A gente vai ver isso daqui a pouquinho na carteira do fundo. Para que ele fez isso? Obviamente o objetivo de otimizar o retorno após a entrada do recurso dessa última emissão. Dessa forma, ele alocou cerca de 85% dos recursos da terceira oferta, que foram alocados em 9 ativos e que dá em torno de 343 BPS, que é mais ou menos 3,5% de spread médio. Isso aí ele sempre fala em relação à NTNB. E eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o BDIF11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Que outro FII Infra você possui na sua carteira? Coloque aqui nos comentários pra gente trocar essa informação, trocar figurinhas. Eu, por exemplo, possuo o BDIF11 na minha carteira. E se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, se inscreva agora. Deixa aquele likezão que é importante para aumentar o engajamento, e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível. E assim que sair, você assiste. Assim que sair, você assiste, porque aumenta o engajamento. Com isso, o YouTube distribui mais. E se a gente bater a meta que do próximo vídeo é 200
250 views para esse vídeo aqui. Se em 30 dias ele bater 250 views ou mais, a gente traz no próximo mês um relatório do mês de janeiro, que deve sair mais ou menos no final desse mês de fevereiro ou início do mês de março. E a gente vê que, baseado naquele valor que eu passei para vocês, ele está mais ou menos aqui. Tem um retorno se comprar nesses valores entre IPCA mais 7,17 e IPCA mais 7,42, que é um pouquinho mais baixo do que o valor se a gente considerar o valor patrimonial. O ideal, claro, é comprar abaixo do valor patrimonial, que é dar um retorno maior ainda. Mas mesmo assim, esse retorno está bem interessante. Em relação à carteira do fundo, a gente vê aqui o setor do lado, que é bem interessante. Aí ele mostra o emissor da debenture, no caso aqui. Aqui é o código da debenture, não interessa tanto pra gente. A gente coloca aqui os valores que o fundo investiu nessas debentures em milhões. Aqui é em milhões, 70 milhões, 64 milhões e assim por diante. Aqui do lado a gente tem o valor do patrimônio líquido alocado a esse devedor. E aqui temos as taxas. Essas que eu destaquei aqui em CDI, que eu até estranho porque estão muito altas, elas têm um hedge, uma proteção para equivalerem a IPCA. Ou seja, isso aí eles quase que fazem uma conversão para IPCA através desse hedge. Então, apesar de serem CDI, mas ela tem essa proteção para ficarem equivalente ao IPCA. E a gente vê que no valor total de todas as debêntures compradas pelo fundo, temos 1 bilhão 120 milhões e 44 milhões em caixa. Como eu mostrei lá no começo, ele teve uma venda aí de uma debenture no valor de 41 milhões e sobrou 44. Basicamente é isso que sobrou na carteira do fundo, apesar dele ter dito, alocamos 85% da última emissão. Mas fora isso ainda tem esses milhões a mais, os 41 milhões pelo menos. Isso nos dá 96% do patrimônio alocado em debêntures, o que ele mostrou lá naquela primeira página do relatório, e sobra 4 milhões ainda em caixa. E para fechar, a gente vem mostrar aqui a DRE do fundo. Eu não gosto muito dessa DRE, por quê? Porque ela é uma DRE por competência. Ou seja, ele mostra a marcação de mercado, como as debêntures sofrem a marcação a mercado, isso é mostrado aqui nessa linha, e com isso a gente vai ver que tem vários meses que o fundo é como se estivesse dando prejuízo, apesar de ser por causa da questão da marcação a mercado. A gente não sabe quanto é a reserva do fundo, a gente não sabe se o fundo tem condição de pagar mais, se manter nessa estabilidade de pagamentos que ele está tendo, porque ele pagou R$1 no mês de dezembro, referente ao mês de dezembro em janeiro, também R$1 em novembro, R$1 em dezembro, referente aos meses anteriores, e na prática ele recebeu mais. Em novembro ele recebeu 2,24 e no mês seguinte pagou 1. Em dezembro 2,5 e no mês seguinte, janeiro, pagou 1. Mas você vê que até no mês de outubro, por exemplo, ele pagou R$1 e deu negativo aqui, ou seja, ele completou. É como se ele tivesse colocado R$1,62 no caixa. E aqui ele pagou 1,35 e deu negativo. Isso por competência, né? Por causa da questão dessa marcação a mercado das debêntures. E você vê que o lucro aqui, nesses 2 meses, de novembro e dezembro, foi muito alto, né? Tanto que teve esse lucro por cota bem alto também. E nesses 2 meses aqui, teve um valor negativo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora. Se inscreva agora. Deixa aquele likezão que é importante para aumentar o engajamento. E também ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível. E assistir assim que sair. Não perdendo seu tempo e ajudando o canal. É isso aí. Valeu. Até a próxima. E fui!